Bom, boa tarde, meninos. Para mim é de tarde, pelo menos, né? Dando continuidade às nossas aulas, nós já demos 4 aulas. Essa é a nossa quinta aula, tá bem? Bom, vamos começar com a aula de hoje sobre a introdução à botânica. O que é a botânica, professora? O que nós vamos estudar sobre ela? Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Bom, a aula de hoje é sobre botânica, a introdução à botânica. Botânica, gente, é o estudo das plantas, tá? E como eu falei nas aulas anteriores, o meu nome é Valdenice Vilagelim. Eu faço parte de um projeto da UEA, que é chamado de Residência Pedagógica, na qual nós damos aulas. E eu tenho como professor supervisor o professor Keandro de Oliveira. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre botânica, que é um assunto particularmente muito bonito, um pouquinho difícil, mas a gente não vai pegar as partes difíceis, nós vamos pegar uma fase só introdutória. Bom, o que é botânica, professor? O que é? Porque muita gente se pergunta, botânica é o estudo da planta, mas que planta? Quais plantas? O que é uma planta? O que caracteriza uma planta? Porque a gente, querendo ou não, tem um reino plantar e o reino animal. E o que caracteriza uma diferença entre eles? Às vezes, uma planta fica parada e um animal fica mexendo. Não, são características diferentes, totalmente diferentes. Bom, o que é? Gente, a botânica é um ramo da biologia que a gente estuda, que se dedica ao estudo das plantas. Já entendemos isso? Ótimo. O termo botânica deriva do grego botânico, que significa planta, por isso que é botânica o nome. Ele abrange a fisiologia, a morfologia, a ecologia vegetal, ou seja, todas as características inteiradas e funcionamento das plantas. Então, o estudo da botânica estuda a estrutura da planta, estuda como ela surge, como ela se desenvolve, como é a sua reprodução, tudo sobre as plantas. A gente vai falar um pouco do contexto histórico, só esse slide, só para fazer uma introdução, tá? A história dessa área da ciência, né, na ciência natural, nos remete a um passado bem distante, digamos assim. Sabe-se que, por exemplo, que nos anos de 370 a.C., um filósofo grego chamado de Theophrastus, discípulo de Aristóteles, este que havia classificado as plantas como as flores e sem flores, que algumas realmente têm flores e outras não brotam flores. Nós vamos ver quais são essas. Ele escreve 2 tratados sobre a história das plantas, que é a história de Plantarum, e sobre a causa das plantas. Em nosso país, o estudo dos vegetais foi impulsionado pela chegada da corte portuguesa, tendo como frequência a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1808, que foi por Dom João. Que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é excepcionalmente lindo, de verdade. Eu já fui uma vez e é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de ir, é excepcional. Bom, para a gente classificar o que é uma planta, a gente tem que ver uma diferença bem legal na estrutura da planta, que é a parte interna da planta. As plantas, ela têm células vegetais, diferente dos animais, que têm células animais. Tem uma diferença bem grande. Para classificar essa estrutura aqui, a gente tem certas coisas na célula vegetal. O que são? A gente tem o vacúolo, a gente tem o cloroplasto, a gente tem o citoplasma, a gente tem a mitocôndria, que nós temos também, a gente tem a membrana celular, a gente tem a membrana nuclear, que é essa estrutura aqui, e a gente tem o núcleo dentro dessa membrana nuclear. A gente tem o retículo endoplasmático, que é essa estrutura aqui, a gente tem o complexo de Golgi, que é essa estrutura aqui, e a gente tem a parede celular, que é essa outra estrutura aqui. Essa imagem aqui é mais como se fosse a imagem de cima para baixo, tá? Essa imagem que a gente está vendo maior aqui é como se a gente estivesse olhando de lado, e essa imagem é como se a gente estivesse olhando de cima, olhando as mesmas estruturas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas. Por exemplo,
O citoplasma, que é esse aqui, ó, que fica dentro de todo dessa célula vegetal, essa partezinha verde aqui, ele é um material líquido localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele é uma parte viscosa dentro da célula vegetal, como se fosse uma água lá dentro. Aí a gente tem o núcleo, que é essa parte aqui, ó, que é responsável pelo material genético. Então, o material genético fica dentro da membrana nuclear, fica especificamente no núcleo. A gente também tem, na célula animal, o núcleo e a membrana nuclear. Estou falando só da célula vegetal aqui, mas a célula animal também tem essa estrutura, tá? Aí a gente tem o retículo endoplasmático, que é essa estrutura aqui, que fica grudada, assim, próximo da membrana nuclear, essa estrutura aqui como se fosse várias camadinhas, assim. O retículo endoplasmático, ele transporta substâncias dentro da célula e faz a síntese proteica, que é as proteínas que essa nossa célula vegetal precisa. Aí a gente tem as mitocôndrias, que é essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura muito legal e que nós temos também, que é muito importante para as nossas células, porque a mitocôndria é o que dá energia para a célula. O espermatozoide também tem uma grande camada de mitocôndria para ele fazer todo o trajeto até o óvulo, por exemplo. Tem uma grande quantidade de mitocôndrias. E tanto na célula vegetal quanto na célula animal, a gente tem mitocôndrias que são para energia da pessoa, ou da célula vegetal. Aí a gente tem o complexo de Golgi, que é essa estrutura aqui, é uma estrutura como se fosse assim, um pãozinho. Ele armazena as proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático. Aí a gente tem os lisossomos, que eu acho que não está aqui nem mais, mas é como se fossem umas bolinhas assim, eu acredito que sejam esses os lisossomos. Eles têm a função da digestão intracelular, que é a digestão dentro da célula. A gente tem os centríolos, que participa da divisão celular, eu acho que também não... Os centríolos também estão aqui dentro, não está nessa imagem, mas a gente tem os centríolos. Tá bem aqui, ó, centríolos, essa imagem bem aqui. Eles participam da divisão celular que tem na célula. Aí a gente tem a parede celular, que é essa estrutura aqui, que tem a função de proteger e sustentar essa célula e compor uma substância chamada de celulose, que forma uma parede de fibras que eles precisam e conferem a certa elasticidade ao contorno dessa célula vegetal, contribuindo para a manutenção dessa forma. Então, ele tem que ter essa formazinha aí. Ele não pode desmembrar essa forma, senão vai desmembrar a célula vegetal. Nós temos também o plastídeos, ou os plastos, que elas são capazes de realizar diversas funções. Por exemplo, uma das mais importantes é a questão do cloroplasto. Gente, o cloroplasto, que é essa imagem bem aqui, ó, eu acho que é o mais, não é o mais importante, mas é uma das estruturas mais importantes da célula vegetal. Que esse cloroplasto, gente, ele faz com que a célula tenha essa coloração verde. É o cloroplasto e também participa da questão da fotossíntese, que é a parte de alimentação da célula vegetal. A gente tem o vacúolo, que é essa estrutura aqui, que ele armazena líquido, geralmente pigmentos também, além de substâncias produzidas pela célula. Então, vai tudo para o vacúolo. E a gente tem o cloroplasto, que eu já falei, que é uma organela, né, presente na célula vegetal, que produz a questão da fotossintetizante, que é da fotossíntese, e tem responsável pela coloração verde das plantas. Por isso que a planta é verde, devido a ele ter esse cloroplasto. Essa é uma das características que mais diferenciam a célula vegetal, por exemplo, da célula animal. Aí algumas características das plantas. Elas são do reino plantae, diferente do reino animal, por exemplo, que é do reino animal e do reino animal. Do reino das plantas é do reino plantae. São organismos eucariontes. Organismos eucariontes são que ele possui um núcleo verdadeiro, separado do citoplasma. Como nessa imagem aqui, tá vendo? Tem um núcleo e o citoplasma está aqui. Ele está bem separado do citoplasma. Os eucariotos são isso. As células eucariotes são aquelas que apresentam um núcleo bem delimitado pelo envoltório nuclear, que a gente tem aqui o envoltório nuclear, esse tipo de célula, né, que guarda o material genético e ele não se espalha no citoplasma, fica lá guardadinho. Aí essas células, o reino plantae é multicelulares, ou seja, tem muitas células dentro dele, e são autotróficos. Isso, autotróficos significa que eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, que é um processo um pouco complexo,
mas é um processo de tirar a energia da luminosidade, da luz, do sol. As células das plantas possuem parede celular, que a gente vê nessa imagem aqui, que é a parede celular para dar estrutura para essa célula, para ela não se desmembrar, de celulose, vacúolos e plásticas, que a gente viu também, ou plastídeos, entre os quais um que você pode conhecer é o famoso que faz a fotossíntese, que é o cloroplasto, que a gente viu aqui, e dá a coloração verde a essa célula vegetal e faz com que ela consiga fazer a fotossíntese. Aí a gente tem aqui eu falei acho que na primeira aula, se vocês estão acompanhando as minhas aulas em seguida, isso aqui é um diagrama, gente, que ele explica, na biologia tem bastante isso, ele explica a questão evolutiva tanto dos animais como das plantas. Por exemplo, os primeiros aqui são os, digamos, menos evoluídos, que na característica genética tem menos estruturas. E daqui para cima, e os de cima são os mais evoluídos, mais adaptáveis ao ambiente, digamos assim. Aí a gente tem aqui, ó, as carapícias, que é a estrutura mais primitiva que a gente tem das plantas. Aí a gente tem, em segundo lugar, as briófitas, que é a segunda na carga evolutiva. Aí nós temos as pteridófitas, nessas aqui nós vamos ver hoje, tá? As pteridófitas, que é o terceiro lugar. Nós temos as gimnospermas, que é o quarto lugar. E nós temos as angiospermas, que é aquelas, digamos, mais evoluídas, que tem flores, frutos, sementes, enfim, todo esse processo. Que essa primeira, por exemplo, não tem flor, fruto, nada disso. A última já tem, por exemplo. Aí eu coloquei aqui das eras, que a gente tem as eras paleontológicas, e para ver onde surgiu mais ou menos essas plantas, o surgimento dessas plantas com a questão das eras. Ou seja, a última a surgir foi a angiosperma e a primeira a surgir foi a caripícias. Compostos de dois grupos informais. Aí a gente tem o quê? A composição de dois grupos. Aí nós temos os grupos das plantas avasculares e as plantas vasculares. O que são isso? Plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva, que é o famoso xilema e o floema. Ou seja, A geralmente significa que ela é ausente, o A significa geralmente que não tem. Por isso que avasculares, elas não têm vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema, que se chama nessa imagem, que conduz a seiva da raiz para as folhas e das folhas para a raiz. Que a gente tem a seiva bruta e a seiva elaborada. Bom, o xilema está localizado com a condução de água e nutrientes. Então, ele faz a locomoção de água e nutrientes inorgânicos da planta, além de armazenar algumas substâncias para a sustentação desse vegetal. Já o floema, que é essa que está em azul, ele é um tecido relacionado ao transporte de substâncias geralmente orgânicas da planta. Aí a gente tem aqui também Aí a gente tem aqui um exemplo de briófita, que é a primeira que a gente vai ver. Essa briófita é muito pequenininha, gente, é muito pequenininha, só dá para ver quase no microscópio. Eu tinha umas imagens para mostrar para vocês aqui, mas para aumentar ela fica ruim, então coloquei essas imagens aqui. Essa briófita, que é a primeira que a gente vai ver aqui na evolutiva, essa daqui, ó, ela é composta pelo gametófito, que é a maior parte dela, que é essa estrutura aqui, que a olho não é muito pequeno, mas nessa imagem dá para ver melhor. E o esporófito, que é essa parte de cima, que é onde ocorre a parte da reprodução. Essa planta aqui já é uma planta de uma angiosperma, que é dessa última aqui, que ela possui condutor de seiva, que é o xilema e o floema, que é muito importante para algumas plantas. Aí a gente vai aqui, coloquei uma outra imagem só para a gente ver de onde surgiu determinadas funções da planta. Por exemplo, essa primeira planta que é a que a gente viu lá, super primitiva, não tem praticamente nada. Aí as briófitas que a gente tem, que essa primeira aqui, ocorreu o surgimento do tecido em determinado momento e que essa briófita surgiu. Aí os vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema, surgiu aqui. Ou seja, as briófitas não têm vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. Já as próximas plantas têm. Aí nós temos aqui as sementes, onde surgiu, e os frutos e as flores e frutos, que foi nas gimnospermas e angiospermas, nas angiospermas, que é a última classificação. Aí nós temos os criptógamas. Bom, criptógamas, o nome origem do grego, significa cripto,
escondido. E gametes corresponde a gametas. A gente tem um gameto feminino e um gameto masculino, só vocês lembrarem. Referente às plantas que não produzem sementes, flores ou frutos. As criptógamas não produzem sementes, flores ou frutos. Isso é importante. E que se reproduzem por meio de esporos. Na primeira e segunda aula que a gente teve sobre invertebrados, a gente falou da reprodução por esporos, que é uma reprodução que não possui gametas, feminina e masculina. Bom, é dividido em duas partes. As briófitas, que é que a gente vai ver, a gente viu na primeira imagem, que são avasculares, e as pteridófitas, que são vasculares, que possuem o xilema e o floema. A gente colocou algumas imagens aqui que a gente parece um musgozinho, mas é uma briófita, uma planta. Tem aqui o exemplo das samambaias, que é uma pteridófita, aqui, por exemplo. E a gente começa com as briófitas, que na camada evolutiva é a segunda menos evoluída. Elas são criptógamas, que a gente já falou que é no slide anterior, medem poucos centímetros, elas são extremamente pequenas. Dá para ver nu? Dá, mas com microscópio é melhor. Elas geralmente ficam em locais úmidos, são avasculares, ou seja, não tem xilema e não tem floema, que são vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. Elas são epífitas. Epífita, gente, significa que elas fazem uma relação com outras plantas, na qual elas podem ficar geralmente em cima das plantas, mas não como se fosse um parasita. Elas ficam ali só para pegar luz, ou seja, ela não mexe com a vida da outra planta, mas também se beneficia por pegar luz e nutrientes. Elas não produzem flores, frutos e nem sementes, nenhuma delas. Não apresentam vasos condutores, eu já falei que o xilema e o floema. Possuem cloroplasto e realizam a fotossíntese. Elas são plantas exatamente por ela ter essa característica do cloroplasto e da coloração verde e fazem fotossíntese. Elas têm gametas, o gametófito dominante. Gametófito é essa segunda estrutura aqui que eu falei. Dominante significa que ela é maior do que o esporófito, que é a estrutura de reprodução. E a gente tem o exemplo dos musgos, que a gente vê no chão como se fossem fungozinhos, mas são musgos. A gente tem a parte reprodutiva. Como é que eles se reproduzem? Bom, a gente tem exemplo aqui de uma briófita. Essa briófita ela tem um anterosóide, que é uma estrutura dentro dela. Ela nada até uns arquegônio, fico esquecendo esse nome. O arquegônio, que é essa parte interna aqui, faz a fecundação com o óvulo, que forma o quê? O esporófito, que é essa parte aqui de cima, aqui, ó. Esporófito. Ele forma esse esporófito aqui. A formação do esporófito, dentro dele ele tem poros. Ele lança esses poros no chão, no solo, e desenvolve um outro gametófito, ou seja, uma outra estrutura. Aí a gente tem a importância das briófitas. Bom, reduzem a erosão do solo, ou seja, faz com que o solo fique... ele não ceda com facilidade. Serve de reservatório de água e nutrientes para algumas outras plantas. Fornecem abrigo à microfauna, que é uma fauna pequena, que geralmente é só vista no microscópio. E são bioindicadores. Bioindicadores significa que eles são bioindicadores de poluição, por exemplo. A gente tem que existem determinadas plantas em determinado ambiente, significa que aquele ambiente não é poluído. É isso que significa. E funcionam como viveiro para outras espécies de plantas. Aí nós temos as pteridófitas. A gente tem algumas características das pteridófitas. Bom, elas também são criptógamas. A segunda classificação, tá? Primeiras briófitas e segundas pteridófitas. Primeiras plantas vasculares, ou seja, tem o xilema e o floema, que são os vasos condutores de seiva, e não possuem sementes. Possuem caule, raiz e folhas. A gente tem aqui o exemplo da samambaia. A gente tem as raízes aqui embaixo. O rizoma, que é essa segunda estrutura, como se fosse que é o caule. Aí a gente tem um báculo, que é uma estrutura assim, que é um jovem dessa formação dessa folha aqui. Aí a gente tem os folículos. A gente tem os soros que ficam embaixo dessas folhas que a gente vai ver já já.
E a gente tem a folha toda aqui, que é dessa samambaia. Essa folha aqui. Bom, algumas características. Apresentam dois grupos, que é as samambaias, que são as mais conhecidas, e as avancas, que são essas estruturas aqui. Presença de vasos condutores de seiva, a gente tem o xilema e o floema nessas plantas. Não produzem flores, não produzem frutos e não produzem sementes. As pteridófitas são observadas em uma grande variedade de habitats, sendo encontradas em ambientes florestais e até mesmo em áreas secas. Mas a maioria deles são ambientes mais úmidos. Entretanto, a grande maioria das espécies é encontrada em região úmida do solo, como eu já falei anteriormente. Assim, bem dentro da mata, onde a parte que mais chove, é muito mais fácil encontrar esses samambaias do que em ambientes mais claros e em ambientes mais iluminados que peguem pouca umidade. Aí nós temos as pteridófitas, como é que ocorre a parte reprodutiva. Tem aqui uma samambaia, um folículo da samambaia, e debaixo da samambaia, se vocês percebem, mas alguém já pegou uma samambaia e viu que debaixo dela tinha vários porozinhos vermelhos. Esses poros, dentro deles a gente tem os esporos, que são liberados em determinado momento, quando a planta vai fazer a reprodução. Ele vai liberado e fica isso aqui, ó, vira um gametófito. Esse gametófito é liberado no chão e solta. Em determinado momento, ele se gruda no chão, ao subsolo, e forma uma planta jovem. Entendeu? Esporófito jovem aqui. Futuramente vai virar uma samambaia adulta e vai fazer esse mesmo processo. Aí a gente tem pteridófitas e a sua importância. Bom, as pteridófitas são plantas que apresentam importância tanto econômica quanto ecológica, somente ecológica. A base de algumas cadeias alimentares. Alguns animais precisam na sua parte de alimentação. Além disso, os ancestrais das pteridófitas atuais formaram as primeiras grandes florestas e contribuíram para a redução dos gases carbônicos da nossa atmosfera que a gente tem. As plantas vasculares são sem sementes que formaram as primeiras florestas, posteriormente viraram carvão, sendo esse produto de grande valor econômico que a gente tem. Aí a gente tem as gimnospermas, que já são plantas maiores, mais elaboradas. Elas vivem em regiões geralmente temperadas, regiões mais frias, apresentam sementes nuas, essa já é uma parte diferenciada das anteriores. E ela tem o xilema e o floema, ou seja, possui vasos condutores de seiva. Não depende de água para sua reprodução. A gente tem aqui o grande famoso, que é o pinheiro, que a gente tem esses aqui. Geralmente em casa a gente tem um pinheirozinho desse, é a semente. A gente tem os gimnospermas. As gimnospermas, do grego gimnos, que significa nu, e espermas, ou seja, semente nua. Não, são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambiente de clima frio ou temperado. Na nossa região, por exemplo, não tem esses pinheiros. Pelo menos não que eu saiba. Esses grupos incluem-se plantas como pinheiras, que a gente já viu. As gimnospermas possuem raízes, caule e folhas. Aí a gente tem aqui, por exemplo, um pinheiro, como é que ocorre a reprodução? Um pinheiro aqui e um pinheiro aqui. Aí a gente tem o cone masculino e o cone feminino. Tem um grão de pólen, um grão de pólen levado pelo vento, que é a parte zoocórica, que ele solta e o vento vai levar essa semente. Em determinado momento, esse cone aqui, ele vai entrar em contato com a osfera da semente feminina, essa parte já é diferente, da semente feminina, ocorre a fecundação dentro dessa osfera, e essa osfera vai formar o quê? Uma semente. Essa semente, em determinado momento, é liberada no solo e forma uma planta jovem, e que posteriormente vai fazer o mesmo processo. Se for masculina, vai liberar os sementes que vão entrar em alguma esfera feminina para formar um novo indivíduo. Aí as gimnospermas e a sua importância. As gimnospermas são usadas como plantas ornamentais, a gente tem geralmente em casa, para decoração de jardim, de casa, de empresa, de condomínio, enfim, para decoração. São utilizadas na indústria de papéis e móveis de madeira. É usado na produção de alguns alimentos como sagu e de outras substâncias como perfume, tinas e vernizes, por exemplo, também. Esses vernizes que a gente tem em casa para limpar móvel é muito utilizado.
Algumas sementes, como o pinhão, são comestíveis, mas assim, é raro, é difícil, entendeu? Como exemplo. E fornece uma substância usada na composição de ferramentas de laboratório. A gente tem aqui os exemplos do pinheiro, que geralmente a gente tem em casa, que é bonitinho. E as angiospermas, que é a nossa última classificação. As angiospermas, aproximadamente 400 mil espécies, é uma das maiores que tem. Sucesso evolutivo devido à presença de flores e frutos no seu desenvolvimento. Então, nessas angiospermas, a gente tem flor e fruto. São vasculares, ou seja, tem o xilema e o floema, que são os vasos condutores de seiva. Grandes e pequenos potes. Aí é variável, depende, algumas plantas são grandes, outras não. E possuem flores, sementes e frutos. Essa é uma das mais importantes e mais desenvolvidas, porque elas possuem todo esse contexto, tanto as flores, como as sementes, como os frutos. E para ter esse desenvolvimento, ele precisa de muita energia, precisa ser mais desenvolvido. Bom, aí eu coloquei essa imagem aqui para vocês, que a gente tem aqui uma flor, por exemplo, uma florzinha, e essa florzinha tem aqui um ovário. Aí assim a gente colocou uma semente aqui também, que a semente também vai desse ovário porque ele surgiu dessa planta. Aqui a planta com a semente e aqui o fruto com a semente. Eu acho que eu tenho uma maçã aqui, se não me engano. Aqui uma maçã, por exemplo. Essa maçã, ela é dividida em algumas partes. A gente tem o epicarpo, que é a parte externa da maçã, o mesocarpo, que é a parte interna da maçã, que é o corpo carnoso, que é onde a gente se alimenta. E a gente tem o endocarpo, que é a parte onde tem os frutos, as sementes. Aí eu coloquei essa outra imagem para vocês aqui, que também tem o epicarpo, que é a parte interna, ou a parte externa. A gente tem o mesocarpo, que é a parte do corpo carnoso da planta, que é o que a gente se alimenta. E tem o endocarpo, que é a semente, que posteriormente vai dar origem a outra planta. A gente tem aqui, por exemplo, uma macieira. Aí nas angiospermas, a gente tem algumas classificações, que são de monocotiledôneos e dicotiledôneos. É um pouquinho difícil a parte, então eu vou falar só as características principais. As monocotiledôneas, por exemplo, na raiz, diferente das dicotiledôneas. Em feixes vasculados, é aqui, isso aqui. Já as dicotiledôneas, elas têm raízes mais profundas, raízes que pegam bem, fixam bem no solo. As de monocotiledônea não, são raízes menos profundas no solo. Aí a gente tem aqui o caule, que é o rizoma e o calmo. Já nas dicotiledôneas, a gente tem o próprio tronco mesmo da árvore. A gente também tem aqui, em questão das folhas, a bainha geralmente das monocotiledôneas desenvolvida, tem essa bainha bem aqui. Nas monocotiledôneas é uma flor com mais enraizada, que tem mais produção de nervuras, por exemplo. Tem mais nervuras assim. Então, o que a gente mais conhece geralmente são as dicotiledôneas. E em relação às monocotiledôneas, as flores, nós temos geralmente 3 sépalas e 3 pétalas. Já nas dicotiledôneas, nós temos geralmente 5 sépalas e 5 pétalas, que são as próprias florzinhas da próprias flor da sementezinha lá, as pétalas. E em relação às sementes, nós temos nas monocotiledôneas, exemplo, o milho. O milho é uma monocotiledônea. Ela tem só um cotilédone. Já nas dicotiledôneas, tem 2 cotilédones, ou seja, a semente geralmente abre assim. Exemplo que a gente tem é o feijão. Se verem o feijão, dá pra gente cortar o feijão no meio e formar 2 feijãozinhos. Cortar no meio. Significa que tem 2 cotilédones. Aí aqui eu coloquei algumas das outras características que possuem, por exemplo, os monocotiledôneos. Possuem flores primeras, ou seja, triplas de 3, apresentam raízes finas de tamanho pequeno, possuem crescimento primário, sementes com cotilédones. Exemplos de plantas angiospermas nós temos o milho, o centeio, o trigo, gramíneas, palmeiras, enfim, uma grande variedade. Já nas dicotiledôneas, apresentam raízes mais profundas, que eu falei para vocês, possuem folhas com presença de nervuras,
E nós temos as folhas, elas têm várias estruturas, assim como se fossem nervuras. E semente com 2 cotilédons, que é aquele que abre. Crescimento geralmente secundário. Possuem ciclo de vida maior do que as monocotiledôneas, vivem mais tempo. Por isso que é mais importante, digamos assim, as dicotiledôneas. Estou botando um exemplo para vocês aqui de mono e dicotiledôneas, só para vocês saberem, tá? Algumas espécies apresentam caule lenhoso e possuem flores múltiplas de 4 e 5 pétalas. A gente tem exemplo, o ipê, o jacarandá, as rosas, feijão, a vagem, os leguminosos, enfim, uma grande variedade. Aí nas angiospermas aqui, só coloquei para vocês verem as estruturas. Aí a gente tem o pedúnculo, que é o que segura a flor, o receptáculo, que é a parte internazinha, as sépalas, que fica a parte de baixo aqui, as pétalas que a gente conhece, que a gente arranca. Aí a gente tem a antera e o filete bem aqui, que é o que segura a antera. E a gente tem a parte reprodutiva, que é o estigma, que é esse aqui do meio, que é onde fica o óvulo. Aí que é chamado de gineceu, na mulher, na fêmea, né? Aí a gente tem aqui a estigma, que é essa parte de cima. Tem o estilete, que é o que segura o estigma, como se fosse um canal, um tubo. A gente tem o ovário e dentro a gente tem o óvulo, que é onde ocorre a fecundação, geralmente dos esporos que chegam nesse estigma. Aqui a gente tem uma florzinha se abrindo. Aí aqui como ocorre a reprodução dela. A gente tem aqui, por exemplo, uma planta de cotiledônea. Aí ela forma uma florzinha. E nessa florzinha ela tem, como eu falei para vocês, essas estruturas aqui femininas, que é o gineceu, o estigma, estilete, ovário e o óvulo. Aqui dentro. Ocorre que um poro vai e entra aqui, entra pelo tubo. Forma um zigoto, que é uma célulazinha. Esse zigoto forma um embrião, que vai formar um fruto, que tem semente. Posteriormente, essa semente forma uma outra árvore. Essa semente ela germina quando ela chega no solo e forma um novo indivíduo. E essa é a importância da angiosperma. Estima-se que aproximadamente 90% de todas as espécies de plantas são angiospermas. Então, as angiospermas são as maiores de todo o mundo. Acredita-se que as angiospermas tenham surgido há cerca de 140 milhões de anos no período Cretáceo. O período Cretáceo é um período das eras que a gente teve aqui, ó, muito antigo. Existem cerca de 70 mil espécies de monocotiledôneos, que foi o que a gente viu. Uma grande variedade de espécies de monocotiledôneos. Mas, assim, a maior seria de cotiledôneas mesmo. Aí eu coloquei essa imagem, que é uma imagem interessante, que é a maior flor do mundo, que é conhecida como Raphaes Around, que é um lírio podre, que chamam assim, que não tem um odor muito agradável. A Raphaes é totalmente ajustada para a sua função. Não faz fotossíntese é um processo muito complicadinho, que a planta precisa para se alimentar. Não tem folhas, caule ou raiz. Ela é bem simples. E o corpo da planta é composto apenas por uma rede de pequenos vasos conectados à planta hospedeira. É o conhecido como lírio podre. Colocando para vocês só observarem como ela é. Muito obrigada por essa aula de hoje, gente. É só uma introdução sobre a botânica, tá? Não falei exatamente tudo sobre ela, porque a parte da botânica é uma parte, digamos assim, um pouco complexa de se entender. E eu acho que essas estruturas aqui que vocês já viram hoje dão uma grande ajuda para vocês entenderem como é que é o surgimento da planta, quais os tipos de planta que a gente tem e a diferença do reino animal para o reino plantário, por exemplo, as estruturas. Muito obrigada pela aula de hoje. E qualquer dúvida, eu estou aqui para vocês, tá bom? Pode mandar mensagem para o professor Keandro, a gente entra em contato de alguma forma. Muito obrigada.